presente em nossa vida. Obrigado porque Tu és o Deus de nossa vida. Tu és o Deus que mudou a nossa história. Tu estás presente em nossa vida. Oh Senhor, obrigado porque a Tua boa mão nos alcançou. E a Tua boa mão está presente em nosso viver. Obrigado, Senhor, por esta igreja que se reúne neste lugar, pela Tua bênção que está operando neste lugar, pela manifestação da glória do Senhor, Pai, sobre cada irmão, sobre cada família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor começou uma boa obra e o Senhor há de completar esta boa obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão, bem forte. Se não for incômodo para você, você pode dar um abraço em quem está perto. Você pode dizer para ele: como é bom estar, como é bom estar junto com você nesta caminhada. Aleluia. É muito bom estarmos juntos, engrandecermos ao Senhor, que é digno de glória, digno de louvor, digno de majestade. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar? Que bênção, louvor maravilhoso. Vocês são bênçãos, bom demais rever vocês. Pode sentar, Deus continue abençoando. Graças a Deus. Meu Deus, que alegria. Quero parabenizar Pastor Isaías, Ana Fábia, toda a equipe, pelo trabalho desenvolvido esse fim de semana com o acampamento poderoso dos jovens dessa igreja. Dá uma salva de palmas aí a toda a equipe. Graças a Deus, foi algo assim maravilhoso. Tive a oportunidade de estar trazendo uma das mensagens lá para aquele grupo tão poderoso, tão abençoado. Foi muito bom verdadeiramente ter estado esse tempo com esta equipe. Eu não sei nem se eles chegaram ainda. Ana, ainda não chegaram não foi? Aí depois vocês avisam a ele que eu fiz a menção. Glória a Deus. Mas que bom poder estar aqui mais uma vez. Eu louvo a Deus mesmo. E eu tenho uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem está endividado aqui? Ninguém quer levantar a mão. Que bom, nem vai levantar a mão. É uma pergunta que todo mundo fica de mão baixinha, não é para responder mesmo não, fica tranquilo. Mas o interessante é que veio algo no meu coração para compartilhar com você. E no final você vai ver a importância de estar debaixo de uma cobertura. Quem está aqui? Sabe, irmãos, tem pessoas que entram em problemas, entram em situações, entram em circunstâncias, e a solução já está do lado dela. Só que às vezes, por não saber, às vezes pela falta de humildade, de reconhecer, de pedir ajuda, às vezes por não querer mesmo, querer permanecer daquele jeito, elas continuam vivendo uma vida de sofrimento. Mas quem sabe aqui que Deus não quer que você viva uma vida de sofrimento? 5 pessoas, pastor. Quem sabe aqui que Deus não quer que você viva uma vida de sofrimento? A solução está perto de você. Você chegou nessa noite até dizendo assim: meu Deus, me dá uma palavra. Deus está dizendo para você: a solução está perto de você. Mike Murdock, ele diz, eu ouvi certa vez ele dizendo, que entre o teu milagre e Deus tem uma pessoa. Quem sabe aí do teu lado, olha aí para quem está do teu lado, diga assim: meu irmão, você é resposta de Deus para mim. Agora diga para ele assim: não é para eu pedir dinheiro emprestado não, fique tranquilo. Não é para pedir dinheiro emprestado não, fica tranquilo.
Muito mais do que um dinheiro emprestado, uma palavra dita, uma oração feita, uma mão que se estende, isso faz a diferença, irmãos. Eu lembro há muitos anos atrás, eu tinha um Escort 86. Quem já teve um Escort 86 aqui? Ou algum Escort na vida? Não? Milagre. Eu então fui o único a ter um Escort 86. Hoje é só uma cicatriz. Um ex-corte. Hoje é uma cicatriz. Hoje é uma cicatriz na minha vida. Mas eu lembro que quando eu consegui andar com ele, ele era um carrinho muito legal, mas dava muito problema. O carro ficou tão difícil ter que lidar com aquele carro, foi uma faculdade, né? Que você vai aprendendo sobre carburação, sobre um bocado de coisa na vida, né? De mecânica, mesmo sem ser mecânico. E eu lembro que eu coloquei o carro para vender. E cadê vender o carro? Meu Jesus, alguém passou já por isso aqui, não? E aí num culto de oração, eu estava sentado, um irmão chegou do meu lado, segurou na minha mão e disse: Senhor, faz um milagre, traz alguém para comprar o carro de Cristiano, que ele sabia que eu queria vender. E quem que queria comprar? Eu vou te dizer, irmãos, aquela oração, ela chegou diante do Senhor. Pouco tempo depois, uma semana depois mais ou menos, uma pessoa chega e diz assim: eu quero ver o carro. Quando ele olha o carro, eu digo o preço do carro. Ele olha e diz: mas o carro está funcionando? Não. Eu vendi o carro sem funcionar. Ele disse: eu quero o carro. Comprou o carro. No meio do caminho que ele estava levando, rebocado, a frente do carro abriu. E ele voltou lá em casa. Sabe o que aconteceu, não? Quando ele voltou, quem quer saber? Só essa parte aqui do meio. Ali no canto, quem quer saber? Quem quer saber? Agora. Ele voltou para dizer que a frente do carro abriu, mas que não tinha problema não, que ele queria o carro de todo jeito. Meu irmão, que oração forte, meu irmão. Ei, às vezes você precisa só de alguém que interceda junto com você, que seja uma mão estendida junto com você, seja um braço de apoio junto com você. Eu vou contar aqui hoje, além dessa história do meu carro, obviamente, já contei, mas eu vou contar aqui hoje duas histórias e dois caminhos diferentes. Primeira história, eu quero que você abra lá a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. 1 Samuel, capítulo de número 22. Olha o que a Bíblia vai trazer para nós. Deixa eu contextualizar para você. Davi estava vivendo um momento difícil em relação a Saul. Saul queria aniquilar Davi. Davi era elogiado por muitos. Inclusive quando você vai para o capítulo 21, no finalzinho, mulheres começam a elogiar Davi. E Saul ficava mais indignado. Aí Davi vai para onde? Vai para uma caverna. Como era o nome dessa caverna? Caverna de Adulão. Eita, meu pai. Escuta aí. Capítulo 22, todo mundo abriu? Verso de número 21. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos
e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Presta atenção. Davi estava sendo perseguido. Davi estava passando perigo até de morte. Davi estava fugindo. Mas olha, quando os irmãos de Davi souberam disso, o que é que a Bíblia diz? Eles foram ficar com Davi. Amado, eu vou dizer como é bom termos pessoas que vão estar dispostas a estar conosco, ou na alegria, ou na tristeza. Temos pessoas que estão dispostas a estar conosco num castelo ou numa caverna. Eu gosto de dizer, encontre alguém que esteja disposto a estar com você, ou no castelo ou na caverna. Você já tem meio caminho andado para uma vida feliz nessa terra. Olha o que a Bíblia vai dizer. Davi então, ele se refugia. Os pais e irmãos foram ter com ele. Agora, olha que grupo se uniu a Davi. A Bíblia vai dizer então, ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o quê? Chefe sobre eles. Davi se torna chefe sobre aqueles homens no meio de uma grande dificuldade. Ei, eu não vou falar sobre endividamento apenas, não. Eu vou falar sobre dificuldades na vida. Deixa eu te dizer, você pode estar dizendo na sua caminhada, mas meu Deus, eu estou enfrentando uma grande dificuldade. Primeiro, pessoas vão ser levantadas para estar junto com você no meio dessa dificuldade. E depois, quem sabe, você pode ver Deus manifestando a glória dele com a transformação do que eu gosto de dizer. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Mexe quem está perto e diga, essa dificuldade vai ser transformada em bênção. Aleluia. Davi em fuga, Davi sofrendo pressão, Davi vivendo aquela circunstância. Ei, agora a Bíblia vai dizer que no meio dessa caverna, Deus levanta Davi para ser chefe sobre um grupo lindo, rico, bem legal, muito feliz esse grupo. Estava assim? Não. A Bíblia diz que se ajunta a Davi homens como? Em dificuldade financeira, endividados, amargurados de coração, gente boa, gente assim, só aqueles que você diz assim, menino, é essa a equipe que Deus me deu. Ei, mas quando Davi está lá na caverna, a Bíblia diz, ele se torna chefe sobre eles. E Davi tinha um espírito sobremodo excelente, amados. Quem tem um espírito sobremodo excelente pode estar passando pressão, pode estar passando dificuldade, pode estar enfrentando o que for, meu irmão. Vai ver a manifestação de transformação daquela circunstância em milagre. Ei, tem milagre chegando por aí, viu, meu irmão? Ei, eu muitas vezes acompanho pessoas, compartilho palavras com pessoas, aconselho muitas pessoas, e elas vêm dizendo, pastor, eu não sei, porque, olhe, eu enfrento muitas dificuldades na minha vida. E eu gosto de dizer, você já experimentou olhar onde você está sendo bem maltratado, bem confrontado, e já experimentou saber que nessa área que Deus vai manifestar a glória dele, hein? Deus vai manifestar a glória dele.
e vai transformar o que parece ser maldição em bênção. O que parece ser uma equipe fraca. Não, mas na minha empresa a equipe é muito fraca. Ah, mas na minha igreja a equipe é muito fraca. Ei, não tem equipe fraca quando o líder tem excelência. Sabe por quê? Porque mesmo na caverna, perseguido, Davi foi um instrumento para forjar, tirar pessoas daquele estado que elas estavam. Eu creio que nesta igreja, Deus está levantando muitos que vão com o espírito de excelência dizer assim: sai dessa situação, você vai crescer. Aleluia. Eu gosto de pensar, amados, eu gosto de falar de igreja, porque nós somos igreja. Eu gosto de falar de igreja como uma grande família, como um grande exército, não é assim? Mas também como um grande hospital. Mas eu um dia ouvi alguém dizendo: mas pastor, olha, aparece um bocado de gente aqui com dificuldade, viu? Igreja também pode ser colocada, entenda, tá? Com toda ressalva aí, com todo respeito e temor, pode ser entendido também como uma caverna. Uma como essa. Quem está me entendendo? Onde aqueles que a sociedade diz não vale nada, encontram um pastor Isaías que vai dizer assim: você é importante. Não é assim? Intenso. Quem chegou aqui cheio de dificuldades, não precisa levantar a mão. Quem chegou cheio de dificuldades e pode olhar a sua vida hoje e dizer assim: meu Deus, quem eu era e quem eu sou hoje. É óbvio que a gente não vai estar dizendo aí fora: não, é que eu estou lá na caverna. Mas muitos que estão aqui hoje podem estar entendendo esse tempo como uma caverna. Estou me associando a Davi. Veja, quem se associa a alguém com espírito excelente se torna um valente. Esses homens, a Bíblia vai fazer outras menções. Eles estavam amargurados de espírito, em dificuldades, tinham dívidas, ou seja, os piores aos olhos dos homens. Se reúnem lá, Davi se torna chefe sobre eles. E era uma igreja bem pequenininha, hein? Igreja entre aspas. A igreja vai nascer a partir de ressurreição, a ascensão de Cristo. Quem está comigo? Mas olha quantos estavam ali reunidos com Davi. E havia com eles 400 homens. Agora imagine quantas pessoas tem aqui, pastor Isaías, hoje, nessa noite, nessa santa ceia maravilhosa. Pronto, está quase a caverna de Adulão aqui. Está quase a caverna de Adulão. Mas eu vou dizer algo para você. A referência que a Bíblia traz para esses homens que chegaram assim desse jeito e que foram influenciados pela cobertura e se deixaram influenciar pela cobertura de uma liderança excelente. A Bíblia diz que alguns deles conseguiam acertar com o arco e com a flecha, obviamente, usando o arco, um fio de cabelo. Outros conseguiam enfrentar exércitos para chegar ao objetivo. Eles se tornaram os valentes de Davi. Quando Davi assume o reinado, quem eram os valentes de Davi? Aqueles que a sociedade dizia: dá para nada. Quem são os valentes dessa casa? Cadê os valentes desta casa? Aleluia. Ei, Deus
já começou uma boa obra na sua vida, meu irmão. Mas pastor, eu ainda estou endividado, pastor. Eu ainda estou enfrentando. Ei, continua se submetendo a uma liderança excelente. Porque tem detalhes que vão ser compartilhados. E você vai pegando esses homens, por mais que eles estivessem naquela dificuldade, estes homens eram mais que excelentes, estavam pegando da excelência de Davi. Aleluia. Olha como é bom estar debaixo de uma cobertura excelente. Agora eu quero que você vá comigo para outra história. Essa outra história está lá no livro de Reis. Livro de Reis. Olha o que é que a Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis. A Bíblia vai falar de um outro endividado. Mas pastor, pelo amor de Deus, libera esse negócio de endividado. A Bíblia vai falar sobre um endividado que está lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. A Bíblia vai dizer, verso 1: certa mulher, viúva de um dos, de quê? Discípulo. De quem? Profeta. Essa mulher era viúva de um discípulo de profeta. Discípulo de profeta. Esse marido dela que morreu, ele estava coladinho com o profeta. Mas olha que interessante. Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo. Ou seja, ele não era discípulo de um profeta qualquer. Quem está aqui? Ele era discípulo de um profeta excelente. Só que tem um detalhe importante. Ter um profeta excelente, ter um líder excelente, é um bom começo. Existe uma parte que ele vai fazer, mas existe uma outra parte que o liderado vai fazer. Diga para quem está perto: é bom ter um pastor como o pastor Isaías. Aleluia. Diga isso. Ele vai te instruir, vai te aconselhar, mas você precisa fazer alguma coisa com o que você está ouvindo. Amém? No primeiro caso, Davi, um líder excelente, tinha gente quebrada do lado dele, mas essa gente quebrada estava sedenta, estava desejosa para aprender, estava querendo. Mas agora, nesse caso, um discípulo do profeta Eliseu, ele morre, mas ele morre num cenário. Qual é o cenário que ele morre? Dívidas. Não era dívida qualquer não. Não foi um chiclete que ele pediu emprestado e estava devendo. Olha o que a Bíblia diz: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor. Mas veio o credor para levar meus 2 filhos como escravos. Meu Deus. Quando eu li pelas primeiras vezes esse texto, cada vez que eu leio esse texto, algo salta dentro de mim. Não é delicado você ver alguém que a mulher diz, ele temia a Deus, era temente a Deus, mas me deixou numa situação de dívida.
morreu numa situação de dívida. Pastor, pode alguém temer a Deus e andar entrando em situações e deixando situações para os outros? Pode. Eu conheço mesmo gente que diz assim: eu não quero nem saber, depois que eu morrer, meus filhos que se resolvam. Alguém já viu alguém dizendo isso? E deixa eu te dizer, meu irmão, eu quero, depois que eu partir dessa terra, eu espero que seja pelo arrebatamento. Quem vai no arrebatamento comigo também? Eu espero que seja no arrebatamento, mas caso não seja, no dia que eu morrer, eu não quero deixar problema para ninguém. Eita, tem alguma coisa sendo tratada aqui com alguém hoje, viu? Eu acho que alguém disse isso esses dias por aqui. Claro que ninguém vai se revelar assim, né? Eu não quero deixar problema para minha mulher. Eu não quero deixar dívidas para o meu. A Bíblia diz que aquele que é sábio vai entesourar para os seus filhos. E eu creio nessa manifestação da parte de Deus. Quem crê assim também? Você vai deixar para os seus filhos. Isso é sabedoria na sua vida. Agora, o que é que a Bíblia vai dizer? Esta mulher, ela agora chega para o profeta e diz: ei, meu marido deixou uma dívida e vão levar os meninos. Amado, cenário triste. Bem diferente daquele cenário inicial que nós vimos naquela outra história. Agora, olha que interessante. Eliseu, mas veio o credor para levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em sua casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. Agora, presta bem atenção num detalhe. Por que eu estou destacando esse texto aqui? Porque aquela mulher, ela escuta do profeta uma instrução que aos olhos naturais, doideira, meu irmão. Como é que vai ter um negócio desse? Como é que vai ter uma resposta dessa? Um resultado desse? E o que é que o profeta disse? Pegue a maior parte, a quantidade maior de vasilhas que você puder. Tranque a porta, junto com seus filhos, e ali vai acontecer a multiplicação. Olha que interessante. Eu lembro há muitos anos atrás, eu estava num culto, e eu já estava tudo certo para uma ação que eu iria fazer na igreja. E ao ouvir essa passagem, Deus falou comigo bem claro: você está virando poucas vasilhas. As que você virar, eu vou encher. Eu parei e eu disse: meu Deus, eu já sei o que é. Eu estou pensando pequeno. Quem está aqui? A gente estava para começar uma reforma bem grande na igreja. E eu tinha dito aos irmãos, reunida a diretoria, e eu tinha dito: não, nós vamos fazer assim, ó. A gente pinta. Diga aí, pastor, pense. Olha a estratégia. Virando 3 vasilhas apenas. A gente pinta os banheiros, bota uma cerâmica simples. A gente passa uma tinta bem simples nas salas, monta só o básico para a gente poder entrar. A gente estava entrando num processo de mudança de prédio. Aí Deus falou comigo: você está virando poucas vasilhas,
As vasilhas que você virar, eu vou encher. Se é apenas isso que você quer para você, eu vou encher. Eu parei e eu disse: Senhor, não é só isso que eu quero não. Quem está aqui? Não é só isso que eu quero não. Na mesma noite, terminou o culto, eu chamei a diretoria da igreja, eu disse: gente, Deus falou comigo. Nós estamos virando poucas vasilhas. E é o seguinte: o banheiro, nós não vamos fazer pintadinho e uma cerâmicazinha básica não. O que nós formos fazer vai ser o melhor. Eu sei que o prédio é grande, assim mesmo que eu disse. Eu sei que o prédio é grande, nós vamos ter que dividir etapas, mas as etapas que formos fazer, nós vamos investir para fazer o melhor. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Em vez de fazer um banheiro pintadinho, como nós iríamos fazer, nós vamos botar porcelanato no piso e nas paredes. Dá um glória aí, ou pelo menos aqui dá um... Em vez de pegar o templo e fazer uma meia sola nas paredes, nós vamos emassar e pintar toda a parte do templo. E eu comecei a dizer, escuta isso, eu comecei a dizer, sem perceber, irmão, sabe o que eu estava fazendo? Enquanto eu dizia, eu estava desembocando mais vasilhas. Enquanto você diz, não, você não está entendendo não. Enquanto você diz, você desemboca mais vasilhas. Sabe qual é o problema muitas vezes que nós não estamos dizendo? E eu comecei a dizer: nós vamos preparar 5 salas grandes de departamento infantil, e elas vão ser assim, assim e assim. Quem está comigo? Detalhe, o prédio tinha umas 37 salas. Dê um glória. E Deus foi trazendo as estratégias para eu desembocar as vasilhas. Deu para entender? Ei, está na hora de você começar a desembocar vasilhas. Nós vamos fazer assim. Vai acontecer desse jeito. Já aconteceu, meu irmão, lá atrás. Deus vai manifestar de novo. Ele vai fazer o que for preciso para manifestar o que for necessário. E eu ainda disse: dia 20 de agosto nós vamos estar nos mudando. Irmão, você não faz ideia. A empresa deu problema. Tivemos que no meio do processo contratar outra empresa. Circunstâncias se levantaram. Ei, quem disse que não vão se levantar circunstâncias? Quem disse que a tua Canaã vai vir embrulhada, sem nenhum desafio para você? Quando Deus disse: vai para Canaã, meu povo, o que é que Deus disse? Vai para lá. Agora vai pronto. Quando eles chegaram, eles viram o quê? Gigantes. Todos os gigantes vão cair por terra, meu irmão. Mas você vai ter que enfrentá-los. Tenha medo de encarar o gigante não, meu irmão. Pastor, às vezes dá vontade de dar uma carreira. Às vezes dá vontade de fugir. Pode ser que circunstâncias estejam se levantando para você dizer assim: não quero mais nem saber de nada. Ei, aí é onde Deus te faz chefe sobre eles. E aí onde é que Deus te dá estratégia para quê? Para desembocar as vasilhas. Desemboca as vasilhas na tua casa. Tem gente, deixa eu te dizer, tem gente que está com aquele sonho que há muitos anos estava lá, parado. Não, mas não dá para mim não. Pronto, o que é que ele fez com a vasilha? Botou de volta, devolveu para o vizinho. Começa a colocar.
não desemboca vasilhas poucas, desemboca todas as vasilhas necessárias para cada etapa da sua vida. E deixa eu te dizer, sabe o que aconteceu? Dia 20 de agosto, estávamos entrando no prédio, com as salas prontas, com o templo todo emmaçado e pintado, como foi dito. Como foi o quê? Dito. Desemboca a vasilha, meu irmão. Ah, meu Deus, mas porque... Eu estou com Escort 86. Se eu tivesse nessa, irmão, eu ia ficar até hoje. Eu ia chegar com Escort 86. Não para no tempo, não. Não perde o tempo de Deus manifestar milagres na tua vida, não. Sabe por quê? Porque quando eu olho essa história dessa mulher viúva, e pastor, como é que o senhor está fazendo comparação de uma história com a outra? Sabe por quê? Porque esse marido dela que morreu, ele estava com o profeta Eliseu. Alto nível de operação na terra. Morreu como? Endividado. E eu fico pensando, porque este homem, do lado do profeta, não viveu o mesmo milagre que a mulher dele viveu. Quem está me entendendo? Depois que ele morreu, a mulher chegou para o profeta e disse: me ajude. E o profeta disse: faça assim. Mas não podia ter acontecido com o marido dela. Às vezes, escuta isso, estamos tão perto, mas o nosso coração está longe. Ei, permita-me descer, pastor. Você pode estar perto o tempo todo dele. Meu amigo, pastor, bênção. Amo sua vida, rapaz, que coisa boa. Vamos louvar, glória. Às vezes está tão perto, mas está enfrentando dificuldade, está passando perrengue. Usa perrengue aqui. Perrengue. Tu já passou perrengue na vida? Às vezes está passando perrengue na vida, meu irmão. Não. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu não queria incomodar o pastor. Não. Eu não queria falar com o pastor, não, porque se eu falar com o pastor essa situação, como é que ele vai me ver? Como é que ele vai me ver? Quando na verdade a solução estava do lado dele o tempo todo. Ou não? Só bastou ele morrer. A mulher com humildade disse: profeta, o que morreu, que estava do teu lado, não quis te dizer não, mas eu vou te dizer. A turma veio aqui. Os homens vêm levar meus meninos. Não é os homens polícia não, é os homens cobrador. E ele dá estratégia e instrução. Olha que forte, meu irmão. A estratégia e a instrução certa. A Bíblia diz assim: quando ela ouviu a instrução, a mulher foi embora, fechou a porta, verso 5, atrás de si e dos filhos, e este passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais vasilha. E ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Ou seja, tudo que desembocou, tudo que trouxe, encheu. Por quê? Porque ela soube estar debaixo de quê? De uma cobertura. Por quê? Porque ela soube atentar e buscar o conselho. Quem está comigo? Eu não sei se você está no lado daqueles que estavam ali, naquele grupo de Davi. Chegaram quebrados, mas se submeteram. Chegaram desesperados, mas estiveram debaixo. O coração estava perto, associado.
Ou eu não sei se você está nesse grupo de não, eu não quero incomodar minha liderança com os meus problemas. Quando na verdade, uma palavra, uma instrução que mudou a vida dessa família e que pode mudar a tua vida também. As pessoas às vezes elas não valorizam, amado, a bênção que ela já tem em casa. Ei, você já tem uma bênção operando nessa casa. Eu sei que nós ensinamos, escuta isso. Eu sei que nós ensinamos a você ter uma atitude de fé, a você crer, claro. Mas também não é fora dos ensinos da palavra do Senhor o você buscar ajuda. A Bíblia diz: tem alguém doente? Faça o quê? Faça o quê? Chame. Às vezes pessoas saem da igreja até. Não, eu saí de lá. Por quê? Não, eu tive doente, ninguém foi me visitar, nem o pastor foi me visitar. Aí a pergunta é: você avisou? Você falou com alguém? Quem está me entendendo? Perde, entra em caminhos que não são agradáveis. Por quê? Porque se fecham. E agora, para finalizar, minha pergunta para você é: você quer estar em qual time? Os da caverna do Adulão? Ou do marido daquela mulher que morreu guardando tudo para si, não querendo abrir a situação para ninguém? Quem quer estar na caverna do Adulão? Opa, a maioria. E eu quero incentivar você, meu irmão, a viver essa vida de igreja, se submetendo, se deixando ser tratado, deixando a sua vida ser tratada pelo Senhor. Amém? Essa palavra que veio no meu coração para trazer para você nessa noite. E há uma saída, há uma esperança. Porque mesmo no caso daquela família que estava em dívida, que o marido morreu, Deus mandou uma saída por uma instrução. E para finalizar, eu quero dizer para você: independente, pode ser que uma instrução venha e você diga assim: mas isso vai resolver? Mas é o primeiro passo para uma restauração. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Você que está enfrentando momentos difíceis, independente de que lado você esteja, eu quero estar junto com você em oração. E você vai ter a humildade de dizer: estou passando um momento difícil na minha vida. Eu quero que você levante sua mão. Você que está passando um momento difícil, eu vou orar pela sua vida. Amém. Fique de pé. Pastor, mas isso é se expor demais. É expor demais que eu estou passando um momento difícil. Amado, porque aquele homem não se expôs, morreu na dívida. Quem está aqui? Porque ele não se expôs, morreu na dívida. Mas você está tendo uma atitude ousada. E glória a Deus pela sua ousadia. E sabe o que vai acontecer? Eu não apenas vou orar por você, mas Deus vai levantar pessoas para estar do teu lado nesse momento difícil que vocês estão passando. E eu queria que quem está perto dessas pessoas que estão de pé, que você pudesse chegar junto delas e orar junto com elas, dizer assim: eu estou aqui junto com você. Vamos fazer isso, igreja? Vamos nos levantar, nos mover. Essas pessoas que estão de pé, fica com a mão levantada. Quem está enfrentando dificuldade, isso, levanta a mão para você ser distinguido aqui pelos irmãos. Quem está perto, chega. Quem está junto, está vendo a mão levantada, chega perto dele para orar por ele. Nós vamos orar uns pelos outros, irmãos. Aí vocês estão enfrentando um momento difícil. A boa mão do Senhor, a boa mão do Senhor te ajuda. Vem agora te dizendo: você não está só, filho.
Você não está só, filha. Eu sou o teu sustento. E agora o Senhor te diz: começa a desembocar vasilhas. Começa a dizer aquilo que você está crendo. Começa a colocar diante do Senhor essa dificuldade, mas Deus vai vir com a intervenção. Anota esse dia de hoje. Haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, esta família, esta vida que está agora dizendo diante do Senhor e dos seus irmãos e da igreja que ela precisa de Ti, que ela depende de Ti. Eu te peço nessa hora, manifesta o milagre. O milagre, Senhor, da cura. O milagre, Senhor, da provisão. O milagre do óleo, do azeite. Manifesta o milagre, Senhor, da restauração nessa vida. E faz além. Faz mais do que ela pensa ou pede. E glorifica o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Porque assim como aquela viúva, ela recebeu uma instrução. Assim como aqueles homens que estavam aflitos, endividados, angustiados, amargurados de alma, eles receberam instruções e tiveram a sua sorte mudada. Senhor, manifesta esse milagre sobre a vida dos meus irmãos. Assim eu oro, assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço nessa pessoa, diga para ela: você não está só não, estamos junto com você. A força do Senhor vem sobre você. Amém. Glória ao nome do Senhor. E hoje, nessa noite, eu tenho a honra e a alegria concedida pelo pastor Isaías de poder celebrar esta ceia junto com você nessa noite. E ceia, eu sempre penso assim: ceia tem duas ações diretas. Uma, a ação que nós reconhecemos verticalmente o Deus Todo-Poderoso a quem servimos, o Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo, vindo, se esvaziando da sua glória, chegando até nós, verticalmente. Mas também eu vejo horizontalmente, como nós reafirmando, cada um de nós, a nossa aliança uns com os outros também. A cruz nós temos horizontal e vertical. Horizontal, ligação com os homens. Vertical, a conexão do próprio Deus para os homens. E que nós possamos fazer isso nessa noite. Eu quero saber se há alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou a Cristo como Senhor, e que precisa fazer isso hoje, que necessita dessa atitude que eu tomei há mais de 30 anos atrás e não me arrependo. Como diz um hino antigo: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, foi aceitar a Jesus. Sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Tem alguém que quer entregar sua vida para Cristo? Quer fazer sua confissão, dizendo: Jesus, vem, entra na minha vida, muda a minha história. Todos já fizeram aliança com Cristo? Amém. Pergunta quem está perto: você já fez sua aliança com Cristo? Se não fez, pergunta a ela: quer ir? Eu vou com você. Eu vou lá na frente com você. Você não está sozinho não. Você não está só. Todos crentes? Amém. Glória a Deus. Então convida no próximo culto uma pessoa que ainda não fez aliança com Cristo, para
que ele possa ouvir essa palavra e ser tocado e transformado pelo poder do nosso Senhor. Amém? Quero convidar os diáconos a estar aqui.